Bem-vindo a mais um Vale Conexão, hoje trazendo um pouco do nosso terceiro encontro de lideranças do Vale do Jaguaribe. Um projeto realizado pelo Instituto Vale do Jaguaribe, IVJ, e a Faculdade Vale do Jaguaribe, FVJ. Nesse projeto, a gente traz as principais lideranças da região do Vale do Jaguaribe e do Litoral Leste para discutir questões ligadas aos desafios, às problemáticas, aos projetos para o desenvolvimento sustentável da região. Nesse terceiro encontro, nesse primeiro programa, a gente traz um representante jovem que faz parte dessa renovação das lideranças políticas, não só na região, mas também no Congresso Nacional. Estou falando do deputado federal eleito Eduardo Henrique Maia Bismarck. O deputado Eduardo Bismarck veio trazer um pouco da sua visão da relação entre o poder público municipal e o Congresso Nacional. Lembrando que o deputado Eduardo Bismarck teve uma expressiva votação na região, mais de 80 mil votos, só em Aracati mais de 20 mil votos e, portanto, é uma grande representação dos anseios de renovação da política nacional e da política regional. Aproveite, participe e mande suas dicas, sugestões e ideias para a gente. É com muita alegria que a gente recebe vocês hoje aqui, nesse Vale Conexão. A faculdade tem se feito vértice para conversar sobre o caminho, sobre as tendências, sobre os rumos da região. Então, é com esse espírito, que é um teor emocional, mas também muito racional, em busca das soluções, que o Vale Conexão hoje traz aqui grandes nomes para conversar sobre temas que são absolutamente pertinentes. São juntos. A faculdade tem sido um vértice na área da saúde, como tem sido também um parceiro dessas entidades na gestão do município. Vale citar que a faculdade fez para o evento, o segundo evento gastronômico, um aplicativo feito por alunos e professores, chama Caderneta Digital, para fazer um levantamento do balanço econômico desses agentes, desses atores, desses empresários que lá atuaram. E assim também traz aqui para conversar sobre como é que vai se redesenhar o nosso cenário político, como é que vai acontecer daqui para frente. Diante de tantas mudanças, diante de tanta perplexidade de uma eleição polarizada, como é que o poder público e as novas lideranças aqui, representada pelo nosso deputado Eduardo Bismarck, enxergam o caminho para fazer com que o país continue avançando. Avançando, sim, em prol das políticas sociais, porque nós, como instituição de educação, e ele, como representante social, temos que buscar a viabilidade da nossa população, em termos sociais de saúde e de educação. Então, assim, eu convido, dou as boas-vindas ao nosso deputado Eduardo Bismarck. Quero agradecer aqui à Faculdade Vale do Jaguaribe pelo convite para participar desse terceiro Vale Conexão, que é um programa muito elogiado por toda a sociedade, não só esse, como outros que vocês têm aqui na FVJ, em nome aqui do Antônio Henrique, do Garcia, parabenizar por essa faculdade de excelência que vocês têm, que vocês trazem aqui para uma região que não é tão rica quanto a capital, mas que está desenvolvendo grandes talentos aqui. Também saudar a todos vocês que vieram, agradecer a presença das autoridades, dos vereadores, do João Eudes também presente aqui, além do Josélio Gondim, dos alunos e também da Prefeitura Municipal, do SEBRAE, parabenizar pelo evento que teve esse final de semana, agradecer a presença de vocês. Bom, gente, fui convidado a falar aqui, dar uma perspectiva do quê? Dos municípios e também frente a esse novo governo que nós temos aí, a partir do ano que vem, um governo que ele é diferente daquilo que a gente está acostumado. Segundo, a gente tem acompanhado pelo próprio discurso do candidato eleito, o presidente Bolsonaro, e também falar um pouco da questão municipal, que nós temos não só Aracati, obviamente, o nosso prisma é o município que nós estamos, mas nós podemos falar hoje de um cenário nacional de governos municipais, que é muito semelhante no Brasil inteiro, por conta de uma política pública que o Brasil fez, e aí eu vou falar disso um pouco mais na frente. Antes disso, eu queria fazer uma breve apresentação. Acho que
boa parte de vocês, a gente já tive a oportunidade de me apresentar, de me conhecer, de vir falando algum discurso, mas queria dizer para vocês que eu sou advogado, formei em Brasília, e lá em Brasília eu constituí minha carreira. Dentro dela, na minha carreira de advocacia, eu tinha, obviamente, os processos que eu tocava, que a gente chama de contencioso, que é o processo que a gente trabalha no dia a dia, no jurídico, no judiciário, ali nos tribunais. Mas a advocacia também é feita por outras vertentes. A advocacia é feita pela defesa de interesses de pessoas, principalmente, e é isso que leva ao judiciário, e aí você trabalha de pessoas jurídicas e físicas, e aí você trabalha com consultoria, você trabalha com análise de um contrato, você trabalha com representar essas pessoas jurídicas ou físicas em entidades e outros lugares. Eu, por exemplo, tive a sorte de ser procurado, e aí isso começou já, talvez constituído desde a época do meu estágio, eu tive a sorte de ser procurado por clientes que queriam uma representação junto ao governo federal e também ao Legislativo Federal. Como é que funciona isso, para vocês entenderem? Eu tinha lá, por exemplo, um sindicato de trabalhadores que tinha um problema determinado. Uma lei, por exemplo, que talvez, se passando, ela ia, se sendo aprovada pelo Congresso, ela ia interferir diretamente na vida daquele sindicato, causando uma demissão ou atrapalhando a previdência deles. E aí eles contratam o advogado para quê? Para você dialogar com os parlamentares e com o governo federal na busca de apoios para conseguir um objetivo. E aí foi aí onde eu comecei minha carreira, desde a da época de estagiário, quando eu estagiei no Pinheiro Neto Advogados, que é o maior escritório de advocacia do Brasil ainda hoje, e onde eu me formei. Depois eu abri o meu escritório, alguns outros clientes, não os mesmos do Pinheiro Neto, obviamente, me procuraram e eu pude trabalhar para eles. Nessa função que eu acabei de mencionar para vocês. Eu tinha dentro do meu escritório contencioso, tinha dentro do meu escritório direito administrativo, que era o processo dentro dos ministérios, os processos dentro das agências, falando numa linguagem mais simples, que, às vezes, um cliente que ia participar de uma licitação precisava de um acompanhamento, desde um processo de multa, e a gente advogava dentro do ministério, dentro da agência, há também a consultoria legislativa, que era esse acompanhamento que eu dava aos clientes. Com isso, eu acho que eu trabalhei e acabei conseguindo ganhar uma experiência muito grande dentro do legislativo para poder me gabaritar aí hoje com a capacidade muito maior para o deputado federal, colocar meu nome à disposição, que eu acabei sendo eleito. Quando a gente fala assim dessa consultoria dentro do Congresso, ela é vista como relações institucionais, muita gente chama de lobby, mas não é aquele lobby que a gente está acostumado a ouvir no Jornal Nacional, como o lobby que trouxe tantos problemas para o Brasil, com corrupção e tudo mais. É o quê? É a defesa do interesse dos clientes, e aí tem vários projetos de lei querendo regulamentar isso. Isso me trouxe uma experiência muito grande dentro do Congresso. Eu tenho orgulho de ter defendido associações sindicais de trabalhadores, garantido a manutenção de milhares de empregos no Brasil inteiro, porque eram associações nacionais, e sou muito grato por essa oportunidade que eu tive. Esses anos todos, eu acabei tendo uma experiência de governo muito grande, nunca deixei de ter os processos judiciais dentro do meu escritório, mas acabei tendo uma experiência muito grande com o governo, sempre quis ser político, fico brincando que isso era aquela história do alcoólatra que vira dono de botequim, né? É um exemplo chulo, mas só para mostrar, eu era o quê? O viciado em política, o cara que gostava de política, que estava sempre junto na política. E fui trabalhar no escritório, que era o meu escritório, que lidava com a relação governamental, lidava com política no dia a dia, na veia, todos os dias. Então, com isso, eu acabei vendo a oportunidade de me candidatar. Acho que o Congresso precisava dessa renovação. Foi renovado 46% da Câmara dos Deputados. E, graças a Deus, e graças ao povo cearense, que eu tive os meus 87 mil votos, e vou lá representar não só esses 87 mil votos, mas também
representar o nosso estado do Ceará junto ao Legislativo Federal. Bom, gente, trazendo a perspectiva um pouco do nosso tema de hoje, que a gente vai falar sobre a questão do governo municipal, hoje a gente ouve muito falar que as prefeituras estão quebradas. A prefeitura está quebrada. A gente ouve isso em vários municípios. Realmente, o Brasil, depois da Constituição de 88, ele vem passando por um processo que eu chamo de prefeiturização do país. O que houve? A centralização hoje dos programas, do dinheiro, ficou tão grande na mão do país que é como se o Brasil tivesse virado uma grande prefeitura. E vocês sabem que um país da magnitude do nosso, com diferenças tão grandes entre o Ceará e o Amazonas e o Rio Grande do Sul, o Mato Grosso e o Rio de Janeiro, a gente não pode ter uma grande prefeitura tomando conta desse balaio de gatos. Por quê? Porque cada local tem a sua especificidade. Ora, se a gente tem aqui no Ceará, Aracati que é de um jeito, e bem aqui descendo o Icó já é de outro, e no Inhamuns, lá no Parambu, a situação é outra, as necessidades são outras das pessoas, a economia é outra, como é que a gente vai deixar um poder tão centralizador como o governo federal tomar conta do Brasil inteiro? Hoje nós temos as prefeituras com pouquíssimo de repasses financeiros do governo federal, com o FPM muito baixo, teve mês até que o FPM veio zerado já, e as prefeituras, a grande maioria delas, não dão conta de pagar sequer a folha dos funcionários. Aí você vê o deputado federal lá em Brasília, foi votado por um município X, tem condições de levar um benefício para o município X, mas não pode porque o município, às vezes, não tem a contrapartida para dar, não pode, às vezes, porque o município está inadimplente, ou seja, ele está no SPC do governo federal, não pode, às vezes, porque o município tem lá uma outra restrição, e a gente fica sem conseguir, às vezes, chegar o benefício na ponta. Aí fala, o deputado foi eleito aqui e nunca fez nada, né? Graças a Deus eu vou começar o meu mandato agora, no dia 1º de fevereiro, após do Congresso, é dia 1º de fevereiro, e já tem um bom trabalho, um bom serviço prestado para trás, que eu posso mencionar mais para frente, não é o objeto da palestra, mas eu já tenho um bom serviço prestado de forma gratuita, voluntária, para o nosso município aqui do Aracati, principalmente, e para o governo do Estado. Então, mas aqui Aracati, ele vive uma situação sui generis, que é o que a gente precisa que os outros municípios façam no Brasil inteiro. Por conta dessa falta de recursos, muitos municípios, às vezes, tentam implementar uma política, às vezes de contratação de mais pessoal, de contratação de alguns serviços desnecessários, e acabam gastando muito mais do que devem. Eles já não têm muito, e acabam gastando mais do que devem. Com isso, a conta é simples. Se você gasta mais do que você recebe, e você não consegue criar mecanismos para aumentar a sua arrecadação dentro do próprio município, ou fomentar a sua economia, a consequência é simples. Você vai acabar no SPC do governo. Ou seja, você vai acabar inadimplente junto ao governo, não vai poder receber verba federal. Esse é o grande debate hoje do nosso país. É o Pacto Federativo. O Pacto Federativo ele foi instituído pela nossa Constituição Federal e ele lida, obviamente, com as questões políticas, das divisões dos estados, mas ele lida principalmente com a divisão dos recursos. Ele lida principalmente como é que o recurso vai chegar na ponta do município. Sem querer entrar muito na questão tributária, que eu acho que não é o caso, mas hoje o município ele vive basicamente do IPTU, que é o que a gente paga na casa da gente, do ISS, que é o Imposto sobre Serviço, ISSQN, sendo mais específico, é de qualquer natureza, que é aquele imposto que você recebe, que o governo recebe, o governo municipal recebe, quando você, por exemplo, vai no posto de gasolina, abastece, ele te emite o cupom fiscal. Aí aquele posto, a partir daquele cupom fiscal, tem que pagar um tributo para o município. Isso funciona com a loja, funciona com o mercadinho, tudo. Então o município vive basicamente dessas duas arrecadações em termos de imposto. Fora isso, ele tem os repasses federais,
Então, tem um repasse na educação, tem um outro repasse na saúde e tem um repasse na ação social, mas tem um repasse que é o do FPM. Sem querer entrar no mérito de como foi feito esse cálculo, mas para dar uma ideia para vocês, a Prefeitura de Aracati, quando assumiu em 2016, 2017, mas quando ela pegou o governo de transição em 2016, que foi fazer um cálculo considerando diversas variáveis, inclusive os processos que tinham judiciais contra a Prefeitura, ela calculou que a Prefeitura de Aracati, o governo de transição calculou que, naquela época, que a Prefeitura de Aracati devia 55 milhões de reais. Ou seja, ele tinha um passivo a ser pago de 55 milhões de reais. E o FPM do ano anterior não tinha sido metade disso. Para vocês terem noção do tamanho do problema que acontece não só aqui, mas em todos os municípios. A gente vê diversas prefeituras que não conseguem receber sequer um benefício porque estão lá com a folha superior, ou seja, o pessoal chama na prática, no governo, fala não tem limite. Então, ele está com a folha superior à capacidade dele. Isso tudo implementado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi muito importante, acho que para o Brasil. Ela é uma lei de 2000, de maio de 2000, que ela implementou um mecanismo de fiscalização do gestor, proibir que o gestor gaste mais do que arrecada. Mesmo assim, muitos prefeitos não conseguem se adequar à Lei de Responsabilidade Fiscal. Depois eles ficam respondendo isso aí na justiça, dos tribunais administrativos, da forma que for. Mas muitos não conseguem se adequar. E aí é onde você tem o problema da gestão. O governo novo que está entrando aí, presidencial, ele falou muito de pacto federativo. Os outros candidatos também. E eu acho que é uma coisa que nós temos que rever no nosso país. A gente precisa colocar mais dinheiro na mão dos gestores, na mão dos gestores municipais. Aí você pergunta assim, mas por que nós vamos colocar mais dinheiro na mão dos prefeitos, né? Se o governo federal, você está falando que é uma grande prefeitura que está distribuindo recursos para todo mundo. Ora, gente, porque nós não temos, o governo federal não tem condições de saber o que é melhor para o município. Como o governo federal, ele muda a política de 4 em 4 anos, e às vezes muito mais rápido, alguns municípios já fizeram a lição de casa em determinados setores. E municípios têm especificidades, cada qual tem sua especificidade. Então, você buscar, por exemplo, só para dar um exemplo, o programa Criança Feliz, do governo federal, que ele vê o desenvolvimento da criança de 0 a 6 anos, certo? Ele tem recursos diretamente do governo federal para aquele município. Só que se o município tiver feito a lição dele de casa e já trabalhou com o desenvolvimento da criança de 0 a 6 anos, já vinha fazendo, já vinha adotando aquela política, como é que ele vai buscar recurso daquele programa? Para que ele vai buscar recurso? E aí fica um recurso, às vezes, lá dentro do governo federal, que aquele município não consegue, e ele também não consegue buscar de outro local, de outro recurso. Por que ele não consegue buscar de outro? Porque ele não tem... às vezes, o próprio governo federal não está disponibilizando dinheiro de outro programa. Não disponibiliza dinheiro de outro, para outra emenda, para outra coisa, que não seja porque colocou muito recurso nos programas do Criança Feliz e outros que tem dentro do Brasil. Por isso que a gente precisa, hoje, rediscutir, o próximo Congresso, ele vai precisar muito rediscutir esse pacto federativo. A gente precisa colocar mais recursos na mão dos municípios para que eles... Isso não é uma demanda só do deputado federal Eduardo Bismarck, que vai assumir em 1º de fevereiro. Isso é uma demanda do país inteiro. Hoje os municípios estão desesperados por essa falta de recursos. Antigamente, havia uma preocupação muito grande como é que os municípios iriam gastar esses recursos. E aí havia essa preocupação de botar muito dinheiro na mão do prefeito. E a gente já ouviu, a gente vê aí semanalmente, diariamente, nos noticiários, no Ceará e em outros estados do Brasil, que há realmente e havia, isso vem mudando no Brasil, graças a Deus, uma corrupção muito grande, principalmente em prefeitura, porque gasta, ninguém vê como é que gasta, tudo. E aí é por isso que havia essa preocupação dos tribunais de controle, dos órgãos de controle federal e próprio governo federal de jogar o dinheiro na ponta do município. Obviamente, isso aí também era uma questão do próprio município, do próprio governo federal, que queria manter o recurso com ele e ser o dono
do dinheiro e o dono do benefício. Tem uma questão política por trás disso. Mas, muito mais do que isso, havia uma preocupação da Constituição de 88 de fiscalizar os municípios, que mudou isso, gente. Hoje nós temos aí a internet, os avanços que a gente tem dos programas de transparência, a lei de responsabilidade fiscal, que tem um controle muito grande sobre os municípios. Aqui no Ceará, a gente tinha o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas do município, que é quem fiscalizava os municípios. Com a finalização do Tribunal de Contas dos municípios, essas atribuições foram para o Tribunal de Contas do Estado, que continua fiscalizando os municípios. E aí é importante que os municípios trabalhem em total sintonia com o que manda as regras de boa gestão, com o que manda as regras de transparência, para que ele possa receber, para que a gente possa dar um exemplo no Brasil inteiro que os municípios podem receber mais recursos e implementar as suas próprias decisões. O município de Aracati é diferente do Fortim, em quantidade de pessoas, em tamanho. Nós sabemos aqui que Aracati é gigantesca em termos territoriais. Você administrar, às vezes, um distrito que é muito longe, com o mesmo recurso, o mesmo fator de divisão, que vem para outros municípios, é muito difícil, por conta da questão territorial. Então, só para dar um exemplo, a gente precisa fazer com que esse dinheiro chegue mais na ponta, que é a rediscussão do Pacto Federativo. E nós vamos conseguir isso como? Com esses mecanismos de controle, de lei de responsabilidade fiscal, de transparência, uma maior parceria do município com os órgãos de controle. Acho que o Aracati ganhou nota 10 em transparência, não foi? O ouvidor está aqui presente. Ganhou nota 10 em termos de transparência. Foi um dos poucos municípios, dos 184 que nós temos no Ceará, que ganharam esse selo. E é dessa forma que a gente vai conseguir mostrar para o governo executivo que ele precisa mandar mais recursos para os municípios de uma maneira geral. Bom, isso obviamente essa transparência, essa forma de implementar recursos do governo municipal, ele é uma forma de o gestor, ele tem que ser eficiente hoje em dia, ele tem que ser um gestor que ele seja preocupado com a implementação desses recursos e que pense de uma forma soberana. Nem sempre, às vezes, quando você está num cargo de gestão, e eu estou indo para o legislativo, é mais tranquilo para mim falar isso, mas para quem está no cargo de gestão, nem sempre ele toma uma decisão que agrade politicamente os correligionários dele ou a própria população. Mas, às vezes, são essas decisões impopulares que acabam, mas que, com muita preocupação com o dinheiro público, que acabam gerando os benefícios para o município, que o município vai ver as consequências indiretas lá na frente. Então, às vezes, você deixa de tomar uma decisão que você, às vezes, até gostaria, de uma gestão municipal ou até mesmo estadual, mas lá na frente você vê o benefício porque vai ter um município saudável. Nós sabemos aqui que o estado do Ceará é o primeiro estado em equilíbrio fiscal do país. Isso é um dever de casa que começou a ser implementado no governo Cid Gomes, lá atrás. E aí até hoje está sendo mantida. Por que significa isso? O estado é equilibrado, ele não gasta mais do que ele arrecada. Isso é importantíssimo, para que o estado ele seja saudável. Os municípios têm que fazer essa mesma lição de casa. Hoje, a divisão dos fundos, de tudo que a União arrecada, um detalhe que eu esqueci de falar, de tudo que a União arrecada, todos os impostos, que é do imposto de renda, por exemplo, e outros impostos, imposto sobre produtos industrializados que ela arrecada, fica praticamente tudo na mão do governo federal, quase 60%. O resto é distribuído 25% para o governo estadual e os municípios ficam com 18%, se eu não me engano. Entendeu? Ou seja, é uma divisão totalmente injusta. É difícil, porque o governo federal ele tem programas, mas muito do dinheiro dele, muito mais do que numa prefeitura, que você tem uma gestão mais caseira, é aplicado praticamente para a manutenção da máquina pública. Por isso que tem essas grandes discussões assim, de vamos enxugar os ministérios, e aí já entrando na segunda parte da nossa palestra, que é a questão do governo, do novo governo federal,
a gente fala muito assim, nós vamos enxugar os ministérios, vamos diminuir o número de cargos. Às vezes isso é uma economia, às vezes, muito pequena. Mas é porque a mídia bate tanto nisso que há uma preocupação de mostrar um serviço, de responder para a sociedade com isso. Já entro mais nesse tema. Mas só para a gente fazer uma comparação. Esse 50% que a União fica, quase 56% que ela fica, quase tudo, boa parte disso é pago para manter a estrutura. Porque o governo federal, lá em Brasília, precisa manter, aqui em Aracati, um ponto de apoio dele, com cargos dele, com o salário dele. Isso vale para cá, vale para Roraima, vale para o Acre, vale para o Rio Grande do Sul. E aí você tem um custo muito grande com o pessoal, um custo muito grande com estrutura, totalmente desnecessário. É aí que mora o problema. Antigamente, isso era muito importante, quando precisou colonizar, por exemplo, o norte do país, que não tinha tanta gente lá, você pagou caríssimos para professores que foram para lá, para essas cidades, que recebem valores altos até hoje. Mas não é aí que mora o problema. Não é diminuindo o ministério que nós vamos resolver o problema. Por quê? Porque toda a estrutura do ministério vai estar incluída no próximo ministério que vai ser criado. Então, quando a gente vê lá que o Ministério do Trabalho e Previdência Social foram unidos, a gente fala assim, nossa, economizamos um ministro, né? Diminuiu um ministério. Sabe o que a gente está diminuindo, gente, na prática? Um ministro, que custa, sei lá, 20 e tantos mil reais por mês, um chefe de gabinete, umas 3 secretárias, um carro a mais. A economia disso, para o governo federal, é quase nada. Para a gente é muito. A gente olha assim, nossa, o ministro ganha 20 e tantos mil reais, é muita coisa, né? Mas a nossos olhos é muito. Mas para a estrutura do ministério, é muito maior. É pífia a economia que ele tem no final do ano, o resultado. Aí o que acontece? Junta lá o Ministério do Trabalho com o da Previdência. Aí nós fizemos um caso sui generis agora, há pouco tempo atrás. Todo mundo já ouviu falar aqui de seguro-defeso, né? O Ministério da Pesca, que existia no governo da presidente Dilma, ele foi inserido no Ministério do Trabalho. Já começou aí. Aí virou uma secretaria. Ou seja, em vez de ter um ministro que ganhava 20 e tantos mil, foi para um secretário que ganhava 18. Olha a economia maravilhosa, né? Mas deixamos de ter o Ministério da Pesca para poder ter o Ministério do Trabalho com a Secretaria da Pesca. Aí o Ministério do Trabalho emitia a certidão do defeso para as associações. Não estou nem falando do escândalo que teve, porque descobriram lá em Brasília outro dia que tinha, acho que 30 mil pessoas no seguro-defeso lá para poder pescar no Lago Paranoá, onde mal tem... 45 mil? Que descobriram lá. Usaram e abusaram. É por isso que, às vezes, depois corta um programa, ninguém sabe por quê, né? Mas a gente tem colônias importantíssimas, por exemplo, aqui de Capuí, que precisam desse seguro-defeso, porque tem que fazer o defeso da lagosta, tem que fazer o defeso do peixe-tal. Então, vamos falar da parte boa do programa, só para poder continuar o exemplo. Aí foi lá, o Ministério do Trabalho emitia a certidão. E o Ministério da Previdência, que é no mesmo prédio, que foram unidos pelo governo Temer, ou seja, virou Ministério do Trabalho e Previdência Social. O Ministério da Previdência Social pegava essa certidão do Ministério do Trabalho e não reconhecia. Olha o absurdo que a gente tem, né? O mesmo Ministério unido emitia uma certidão e o mesmo Ministério não reconhecia, né? Hoje estão aí tentando fazer essa mágica para diminuir ministérios, para dar uma resposta para a sociedade. Você é a favor de... Aí você pergunta, você é a favor de diminuir ministérios? Ora, eu até sou, eu vou contra, eu acho que tem que dar oportunidade para o novo gestor dele colocar, dele fazer o trabalho dele. Quando chegar lá a lei no Congresso com o novo organograma do governo federal, eu, recebendo ela, eu vou aprovar, porque eu acho que eu tenho que deixar o presidente novo governar da forma que ele pensa. Mas, se você fala assim, você é a favor de fazer isso para poder ter uma economia do país, eu acho que não. Acho que a economia é mais para inglês ver. É aquilo que a gente bota, é aquilo que o Jornal Nacional bota para a gente, e a maioria da população engata e vai embora concordando com aquilo. Porque o Brasil é um país muito grande, a gente precisa diminuir a burocratização do nosso país. A Estônia, ela tem lá uma digitalização de praticamente todos os procedimentos da burocracia deles. É o país menos burocrático do mundo. A Estônia é um país pequenininho que fica lá perto da Rússia. E
Tem os riscos dos cyberataques, tudo, estavam mencionando no Fantástico, mas eles fizeram uma coisa que a gente pode fazer numa proporção menor e daria muito certo, desburocratizaria muito aqui o Brasil, que é cadastrar, colocar cada pessoa jurídica e cada pessoa física com um único sistema. Você ter tudo em pequenas informações. Você cria uma empresa lá com 18 minutos, pela internet. Aqui você contrata um contador, ele faz um procedimento da entrada, aí tem um primeiro carimba na junta econômica, na junta comercial, vai lá, carimbo, uns 3 na junta comercial, né? O delegado 1, o delegado 2, depois mais alguém. Vai lá, todo mundo carimba, que é a nossa herança portuguesa cartorial, né, Garcia? Aí todo mundo carimba, aí passa o processo para a Receita Federal, que vai lá para a Secretaria de Fazenda, que vai lá, carimba, sai um CNPJ. 45 dias depois, você tem uma empresa para poder começar. E aí começa a carga de impostos, a obrigatoriedade de ter um contador ali, fazendo o balanço, mesmo para empresas pequenas, algumas já estão isentas, mas mesmo para empresas pequenas. Então, você tem um controle muito grande no Estado, na vida das pessoas. Meu avô dizia, o Estado nunca bate na porta da sua casa se não for para tirar alguma coisa de você. Ele nunca vai bater na porta da sua casa para te dar um benefício. A gente precisa mudar. O país mudou, o mundo mudou, e o Brasil está muito atrasado nisso. A gente tem uma vida com uma boa estabilidade hoje no Brasil, porque o Brasil é um país muito rico. Se não fosse tão rico, não tinha aguentado tanto desaforo. Mas a gente tem uma boa estabilidade no nosso Brasil, graças ao país ser muito rico. Mas a gente está muito atrasado em relação aos outros países do mundo. Mas é muito, gente. Não é pouco, não. A gente tem que correr atrás desse prejuízo. A gente vai conseguir isso modernizando o país, a gente vai conseguir isso desburocratizando, sendo mais eficiente, deixando o gestor municipal trabalhar mais com recursos próprios e, no meu mandato, como deputado federal, eu pretendo implementar a mesma velocidade, a mesma modernidade, que é utilizar as ferramentas que nós temos hoje, desde um calendário de agenda que hoje você pode compartilhar com o gabinete inteiro, e aí quando você fala, poxa, um negócio desse tão simples, mas eu já, às vezes, estou diminuindo uma secretária no gabinete. Né? Já estou fazendo economia, estou dando minha contribuição para o próprio legislativo, para o próprio orçamento legislativo. Então, eu pretendo implementar essa mesma modernidade, essa mesma eficiência, essa mesma gestão no meu gabinete, no meu mandato, porque é um país que eu quero deixar para os meus filhos. Um país mais moderno, um país mais justo, um país mais eficiente. Hoje, o Brasil, muita gente não tem o básico. Eu que andei esse estado inteiro na campanha, você vê muita pobreza. O Brasil hoje não tem o básico. Muitos não têm o básico, muitos não têm saneamento. Vocês sabem disso. Saneamento, pessoa que não tem saneamento não tem saúde. Né? Vai bater lá no hospital, muitas vezes, enchendo lá a porta do hospital porque não tem saúde. É essa a realidade que a gente precisa mudar. Precisa mudar rápido. E quem sabe disso, na minha visão, é o gestor municipal. A gente tem que dar uma eficiência maior para ele, controlando o gestor municipal, controlando a aplicação dos recursos para que não haja corrupção, mas também temos que desburocratizar o país para poder a gente ter esse recurso, essa eficiência que a gente precisa. Eu acredito nisso, vou lutar para isso dentro do Congresso. Acho que o governo novo que vai entrar é um governo que foi eleito com frases relativamente fáceis, que era o que a população queria escutar, mas ele foi eleito, o Brasil passou uma procuração para ele e a gente precisa contribuir naquilo que é importante e é bom. Aquilo que não é, a gente não pode dizer, não quero, a gente tem que contribuir. A gente tem que ir lá e dar a nossa contribuição. Falar, olha, essa reforma da Previdência aí está ruim, mas a boa eu acho que é essa aqui. E o Congresso serve para quê? Para a gente debater, para a gente dizer qual é a melhor. Eu tenho recebido quase que diariamente ligações de jornalista, desde o Povo aqui no Ceará até do Estadão, da Folha de São Paulo, tudo, que eles ligam assim, tudo bom, eu queria fazer uma entrevista com o senhor, tal. Eu falei, pois não. Deputado, qual é a sua visão sobre a reforma da Previdência? O senhor é a favor ou contra? Aí eu falei, isso não dá para responder assim. Ela, se é privatização, o senhor é a favor ou contra? Eu falei, isso não dá para responder assim. Aí não, mas é porque nós estamos fazendo um mapeamento aqui do Congresso para saber como é que vão ser o próximo Congresso, qual que é o perfil. Aí já perguntaram meu time de futebol, minha religião, já perguntaram tudo, né?
aí eu tipo sanguíneo, aí eu peguei e falei, olha, eu falei assim, você não está fazendo uma entrevista não, você está fazendo uma enquete, né? Para poder saber, eu brinco assim com todos os jornalistas. Mas, por quê? Porque não dá para a gente responder, o Brasil não é um país de resposta simples, a gente não pode falar, sou contra a favor de privatização, sou contra a favor disso e aquilo, a gente tem que discutir, discussão profunda, a gente precisa de um congresso, não é porque a gente é amigo do deputado que está indo para lá, não, porque a gente gosta, que a gente acha ele bonitinho, não, a gente precisa ter um deputado lá, ou uma deputada, e aí eu acho que as mulheres, estou vendo aqui a grande maioria de mulheres aqui, precisam entrar na política, e podem começar pela política municipal aqui, e não necessariamente fazer política significa exercer um cargo, ir lá para vereador, mas a gente pode fazer política na nossa comunidade, trabalhando e ajudando o próximo, mas fazendo a interlocução da comunidade com o governo, mas a gente precisa de pessoas que sejam bem intencionadas, capacitadas e que queiram realmente mudar o nosso país para melhor, mudar a nossa realidade para melhor. Muito obrigado por que vocês ficaram ouvindo, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Quero agradecer a presença de todos mais uma vez, o auditório agora ficou lotado, e dizer para vocês que eu estou à disposição, o meu mandato está à disposição de vocês, mesmo aqueles que tenham votado em outro deputado, eu sou muito grato pelo apoio e também me coloco à disposição aí pelos próximos 4 anos, porque eu sou um empregado de vocês. Obrigado. Deputado, muito obrigado. Desde o primeiro dia que o senhor entrou aqui, sempre se apresentou como um moderador, como um conciliador, uma pessoa em busca das soluções, e que assim seja o seu mandato, cheio de vitórias e conquistas, galgadas por essa natureza conciliadora de se abrir e abraçar a população que o elegeu. Parabéns pela sua visão, foi muito bem colocado. E este foi o nosso Vale Conexão de hoje, trazendo uma nova liderança, trazendo um frescor nas expectativas do que nos aguarda enquanto município de Aracati, enquanto região do Vale do Jaguaribe, enquanto representação no Congresso Nacional, na figura do deputado eleito Eduardo Henrique Maia Bismarck. Até o nosso próximo encontro, e você sabe, a nossa maior conexão é com você. Até lá.